E aí, pessoal, tô gravando esse vídeo aí, ó. É, Deixa eu ver se eu consigo gravar esse vídeo e me concentrar, né? Então, tô gravando ao ar livre, olha só. À beira das águas, né? Que é Porto 15 de Novembro, tá? Eu tô fazendo uma série de gravações sobre o enxerto que eu fiz lá na congregação, né? Eles falam que não sabem. Bom, primeiro eu gravei na beira das águas, eu tive essa ideia porque a, a religião do cristianismo, ela vem das águas, né? Certo? Era uma religião das águas, não é do fogo. Isso é para quem conhece os elementos, né? Bom, uh, se realmente... Bom, primeiro que eu já falei do enxerto, né? Todo vídeo eu faço um resumo explicando o que é. O enxerto é o seguinte: enxerto é uma pessoa que é conduzida ao homossexualismo, né? É invertido o quadrante, a pessoa fica numa santidade, não usa o pecado, né? Porque teoricamente, na doutrina, perante a doutrina do Deus Jeová, a mulher é o pecado, né? Perante essa doutrina, né? O uso da mulher sem o consentimento dos profetas e dos magos, né? Fazendo o casamento é pecado, né? Se caracteriza pecado, né? Então eles fazem com o casamento e com o entrelaçamento às águas, né? Perante ao Senhor, não é isso? É, Bom, eu penso o seguinte: se eu realmente fiz um enxerto na congregação, esse enxerto é falso, né? Por que se eu fiz esse enxerto lá, eu não tenho a paz? Onde já se viu uma pessoa que faz enxerto e não ter paz? Por que eles ficam me rodeando, né? Tentando me assaltar? Assaltar, né? Lembrando que assalto na espiritualidade eu tô falando, né? Não é isso? Então esse enxerto é falso. E outra coisa, por que a minha casa também não tem paz? Nem a minha família, né? Se eles ficam rodeando, fazendo usina, chamando o Cadmio, né? Agora, nesse momento, colocaram uma luz falsa. Isso é de uma igreja messiânica que eu passei. Isso é uma outra coisa que não tem nada a ver. Uma outra hora eu falo em outro enxerto. Pegaram uma luz aí falsa, né? Do diabo e colocaram na casa aí para fazer assaltos, né? Assalto na espiritualidade. Então, por que que a minha casa e nem eu a gente tem paz, né? Eu chego na minha casa para almoçar, para jantar, lá vem a congregação, né? Pedindo humildade. Ah, mas isso aí é coisa lá da Ordem Rosa Cruz, ué. Quem é que está pagando? Quem é que está pagando eles? Falando assim, ó, vocês estão participando com aquele que foi cordeiro, então vocês têm paz. Bom, então, e outra coisa, cadê as escrituras? Cadê as escrituras? Porque não estou falando nem de dinheiro, né? Porque todas as promessas que o Senhor Jesus fez na minha vida foi mentira, né? Ele é falso, mentiroso, é um canalha. Não estou falando da entidade, né? Com todo respeito aos cristãos, né? Já peço desculpa. Estou falando do homem que colocaram com o Senhor Jesus, né? Que foi Mival Eterno, que eu não vou falar quem é. Isso é uma entidade igual o Chico Xavier fazia, né? Do André Luiz, né? Um canalha, né? Um ladrão sem vergonha que colocaram ele no Senhor Jesus e até hoje, para piorar, ainda é um bêbado. Um bêbado que sai bebendo para cima e para baixo, não sabe nem o que está fazendo. Bom, então por que que, no mínimo, a congregação deveria ter me entregue as escrituras e a paz? Então isso é falso, né? Então a minha denúncia é: vocês estão fazendo enxerto falso. A pessoa entra lá dentro, entrega a sua santidade, entrega a sua sexualidade, né? Porque a pessoa é privada da sexualidade, né? Eles colocam os rapazes, né? Para fazer o trabalho da usina, que isso aí é um trabalho que eu vou falar depois, que é um trabalho espiritual da usina, né? E não estão pagando, né? Não estão dando nem olha que vergonha, né? Puxa vida, será que um ancião precisa ver um vídeo desse para tomar vergonha na cara e se manifestar? Ah, então a sociedade está sem vergonha, né? Isso para mim é sociedade sem vergonha. E Satanás, que é quem tem dinheiro, né? Porque quem tem dinheiro, fala, não, mas ó, quem tem dinheiro é Satanás na terra, né? Tá vendo? Já iam me criticar, né? Quem tem dinheiro na terra é Satanás. Que tá pagando isso é um maldito. Então, Satanás maldito. Ou então o conhecimento que eu tenho não presta, né? O conhecimento que eu tenho, quem me deu foi Satanás, né? Porque quem tem o conhecimento e a luz é Satanás, né? O Senhor Jesus só dá humildade. Na igreja eu só aprendi a humildade. Quem me deu esse conhecimento foi o Satanás. Então, das duas ou uma. Ou o enxerto da congregação é falso e não presta, e eu não tenho nem as escrituras
e nem a paz, né? Que tudo isso é um serviço feito nas águas, né? Porque isso o batismo vem das águas, é a doutrina das águas, ou o meu Satanás não presta, porque esse conhecimento foi dado errado. Então, duas ou uma. Ou a humildade do Senhor Jesus não está prestando, né? A congregação não me deu as escrituras e, e a paz, ou Satanás está safado. Isso aí a gente fala que é um velho safado, né? É um velho safado, então ensinando as coisas erradas, né? Então eu vou ter que voltar lá nas águas lá, na humildade, pedir misericórdia e me dar qual é o conhecimento certo, porque o conhecimento estou aplicando. Agora, se a sociedade está safada e a minha casa está com macabeus, né, porque isso aí, antigamente, quem não fazia a verdade eram os macabeus, né? Tá nas escrituras, né? A gente falava que eram os macaques, né? M-A-C-A-C-S, macaques, né? É, então a minha casa está toda com macaques, né? Os macaques são os macabeus que não fazem a verdade. Antigamente, os macabeus eram uma tribo de gente que saía pulando no galho das árvores e brincando com os profetas, né? E fazendo as coisas do jeito que eles acham que faziam. Ué, então, das duas, uma. Das duas, uma, porque. E outra coisa, se eles estão fazendo, porque eu tenho conhecimento na espiritualidade que eles ainda estão fazendo enxerto. Estão fazendo enxerto, assim, lá no Paraná, eles entram na casa da família de pessoas humildes, fala assim, ó irmão, esse seu filho aí, caçula, vai ser abençoado. Eles começam com esse papo aí. Para começar, não fala a verdade. Começa a iludir a casa. Não, seu filho mais novo aí vai ser. É assim que eles fazem. Isso aí vem desde o tempo, da época do Franciscon, do irmão Franciscon, que ele fazia isso. O Salviano, que é um ancião muito antigo, né? Tem alguns outros anciões também mais antigos que faziam isso. Eu esqueci o nome agora, eu vou fazer um outro vídeo citando o nome dele. Chegava na cabeça, ó, esse rapaz mais jovem aí vai ser abençoado. Separa ele. E ficava assim, né? Aí a criança vivia isolada pela sociedade, igual foi o meu caso. Geralmente tinha o quadrante invertido, tendência homossexual, né? Para não usar o pecado, né? E eles consumiam com a humildade inteira, com a espiritualidade da pessoa e não pagavam nada, né? Então, das duas ou uma. Então, eles estão fazendo enxerto falso, fizeram e ainda estão fazendo. Porque eu sei que no Paraná veio um rapaz falar isso para mim, eu não vou falar quem é, que eles chegam nas casas das pessoas e falam, não, a irmã não quer separar essa criança aí para fazer o trabalho do Senhor, né? E eu tô sabendo que esse canal desse Semival Eterno ainda tá fazendo um senhorio. Eles falam, não, então vamos fazer o seguinte, o Senhor Jesus não existe. Eles falam, não, o Senhor Jesus é o nosso mestre, mas a gente precisa de um homem aqui para ver por ele, né? Que está escrito nas escrituras que o Senhor Jesus é um homem. Aí chega lá no Mival Eterno e fala, então essa criança aí, irmão, chama ele de irmão, o Senhor pode iluminar. Aí começa. Aí vai montando o circo, monta o circo aqui, monta o circo ali, monta o circo ali, e geralmente a família da criança fica na miséria, que eles não dão nada, que eles não sabem fazer enxerto, não são igual os americanos, que eles acham que a pessoa tem que ficar na humildade. A humildade deles é comer bosta, né? Não é fazer a humildade correta, né? Porque já falei que a entidade que faz a humildade na congregação é a Nicodemos, né? Isso é uma coisa sagrada, mas se for colocado uma mulher que é prostituta para fazer essa humildade, o resultado é esse, né? É um resultado terrível. Então eles não estão fazendo enxerto, né? Eles estão fazendo sacanagem, estão fazendo macabeus também, né? Então essa é a minha dúvida. Então eles estão fazendo macabeus, estão entrando nas casas e colocando floresta. A pessoa coloca os macabeus lá para não fazer nada. Não sei. Isso é a minha dúvida, né? Isso aí quem pode responder são os mestres espirituais que estão mais elevados e que têm poder, inclusive, sobre o Senhor Jesus, né? Porque está escrito nas escrituras assim. Ninguém aqui vai ficar fazendo ilusão, não. Quando o Senhor Jesus não tiver mais a sua honestidade e for desonesto, é a vinda de Deus. E se esse Deus também, que for um Deus supremo, for um homem e ele for desonesto e não tiver mais poder, é o fim da terra, né? É o fim da terra. Então, eu ainda estou sentado sobre a terra, né? As águas ainda estão ali, ó. Então, será que as águas ainda vão receber uma egrégora como essa para fazer um serviço como esse? Então, a congregação que me responda se eles fazem enxerto mesmo e se esse enxerto ainda funciona, né? Porque o resultado está sendo esse. A gente não está tendo nem paz nem as escrituras, né? Então, vamos ver qual vai ser a resposta, né?
Até mais. Lembrando que tudo que eu falo aqui é no âmbito da espiritualidade, né? Se alguém se sentir ofendido, pode me perguntar aqui embaixo. Isso aqui são coisas espirituais, né? Não é para ofender a religião de ninguém, não. Mas, como que a gente vai fazer? A gente precisa falar das espiritualidades. Quando um ser espiritual não tem caráter, o que a gente vai fazer? Nós vamos engrandecer ele? Nós vamos servir um Deus que não presta? Ó, na época do deserto, ficou todo mundo servindo o bezerro de ouro, falando que ele era um Deus. Olha o resultado, né? Então, outra coisa que eu lembrei agora, na época da ilha de Patmos, isso aí me veio à mente, eu não sei se é verdade isso não, da ilha de Patmos, o Senhor Jesus já não estava presente, e Paulo engrandeceu ele, né? Não foi isso? E qual foi o resultado? Morreu degolado, né? Então que eu vou exaltar alguém que não tem caráter? Então, aquele que tem visão que saiba, né? Onde é que tá? Se ele tá nas escrituras ou não tá mais, né? Até mais.